E a aula de hoje, na última aula nós fizemos só a parte de introdução e vimos um pouco sobre a ideia de origem, né? Vimos aí aquelas 3 teorias básicas sobre a origem de tudo. Vimos ali a ideia da própria evolução. Vimos a ideia daquela evolução que considera que existe Deus lá pelo meio, né? Eu costumo dizer que é pior do que a primeira. Para ter um Deus fraco, é melhor não ter um Deus, né? Vimos a criação mesmo, que é exatamente aquilo que faz parte do que nós cremos. Bom, hoje nós vamos iniciar exatamente no ponto de início da história humana. Criação do homem. É interessante falar isso para quem já sabe de qual é salteado, né? A ideia da criação. Mas, sabe, a gente está entendendo o conteúdo de um tema que é mais abrangente. Então, a própria origem do ser humano, ela tem muitas coisas muito legais que a gente vai poder conversar. Mas, olha só, vamos aqui posicionar claro a nossa ideia de criação, ok? Nós vimos aqui a ideia de criação. O homem foi algo criado, certo? E não evolução, aquela ideia de que o homem é produto de uma série de fatores que vão convergindo até chegar naquilo que nós somos hoje, certo? Então, criação. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é que nós cremos, acima de tudo, que o homem foi criado. Ok? Ele já foi feito como ele é, um produto acabado. Certo? Se a gente pensar na ideia de produção, o pessoal daí de engenharia de produção, o pessoal que trabalha, entende que existe a matéria-prima, que é a origem bruta, e existe o produto acabado, que é aquilo que é o resultado que se quer. Com um exemplo mais prático, a gente tem os artistas, por exemplo, os oleiros, né? Eles pegam o barro é a matéria-prima, e aí eles modelam do jeito que eles querem e temos o vaso, temos outras coisas, as tigelas, as panelas, que são aquilo que a gente considera como produto acabado. Certo? Então, nós vamos entender que nós cremos que o homem é daquilo que a gente entende como um produto acabado. Certo? Ele é um resultado de um processo, mas ele é só o resultado, ele não tem nenhum tipo de participação nesse processo. Agora, primeiramente, a gente vai entender, eu quero convidar vocês, vamos abrir as Bíblias lá para Gênesis, capítulo 1. Como dizia o meu professor lá do seminário, que se você não tem Bíblia, sente ao lado de um crente que ele com certeza vai ter, né? Mas olha só, o relato de Gênesis é o relato básico do entendimento de criação. Certo? Então, nós temos ali a ideia... Lembre-se da última aula, eu falei desse termo aqui, né? Esse termo que é quando algo é criado do nada. Eu até expliquei que hoje não existe isso. Não se pode criar nada do nada. Tudo que é criado, na verdade, é transformado. Ele vai ter, lembre de agora eu falei, vai ter a matéria-prima para gerar um produto acabado. Então, a ideia principal é da própria criação e o poder de Deus para criar do nada. Então, nós temos lá, muito lindo, aquela poesia do capítulo 1 de Gênesis. A gente não pode esquecer que aquilo é, sim, uma formação poética.
embora ele narre as sequências, dias mesmo, mas a gente lembra que é uma coisa mais poética, né? Tipo uma canção. Imagina uma canção da criação, é mais ou menos isso, ok? Então, olha só, criação, um início. Lembre-se, antes não havia nada. É o nada mesmo, ok? E aí, então, a Bíblia narra que esse fato é considerado aquilo que a gente chama o princípio, ou seja, o ponto de partida. Então, diz lá, olha, no princípio, ou seja, quando começou. E aí nós temos a narrativa muito bela de todo aquele processo de criação, né? Criou Deus os céus e a terra. Aí esse terra é o planeta Terra ou é a parte... Tem algumas questões que a gente pode até viajar um pouco na nossa imaginação, né? Mas foi lá, o ponto de partida, não existia nada. E a partir do princípio, Deus começou a fazer as coisas existirem. Então, é uma coisa muito legal porque a gente nota o quê? Aquilo que eu falei ainda agora. Primeiro, foi algo planejado. Não foi acaso. A criação não se baseou, bora ver o que vai dar. Não. Houve um planejamento. Deus disse, não, eu vou fazer. E como eu costumo dizer, qual é o primeiro passo para a gente fazer alguma coisa? Por exemplo, aí a Cacau. A Cacau ela vai querer fazer um bolo, né? Cacau é muito... Eu já comi o bolo que a Cacau faz e olha... Estou com muita saudade, viu o Cacau desse bolo muito gostoso que a Cacau faz. Até o nome Cacau combina com bolo, né? Então, mas assim, ela não vai do nada fazer um bolo, não. Ela sabe que primeiro ela vai escolher que tipo de bolo ela vai fazer. Se é bolo de laranja, bolo de chocolate, bolo de cupuaçu, ela vai determinar o que é que ela quer fazer. Não, eu quero fazer isso. Depois de planejar o que ela quer fazer, aí sim ela vai começar a juntar os ingredientes e efetivamente fazer o trabalho, né? Então, não é feito assim, sem planejamento. Como costumam dizer, não é feito de forma na marra, ou forma... Quando era moleque eu dizia na doideira, né? Feito na doideira. Mas não. Então, a primeira ideia que a gente vai ter aqui é que a criação foi algo planejado. Foi algo que Deus disse, olha, eu vou fazer isso. Ok? Então, primeira etapa da criação foi o próprio planejamento. Deus, não, eu vou fazer isso. E segunda coisa, mostra o quê? Poder. Mostra que quem fez tinha poder para fazer. É diferente daquela doutrina doida lá, né, que as coisas iam acontecendo e Deus só direcionando. Não, ele tinha poder para fazer a coisa acontecer. Então, a criação mostra poder, primeiro, poder para criar as coisas do nada. Segundo, o planejamento. E aí sim, a execução da coisa. Mas sabe uma coisa que é muito importante? A gente vê que quase todas as coisas foram criadas apenas, olha só, pelo poder que a gente chama o poder da palavra, né? O Logos. Você nota que tão evidente o poder que Deus tinha para fazer as coisas, que ele parte simplesmente da sua palavra. Ele diz, haja. Como diz o caboclo, haja o que hajar, né? Mas então,
você nota que todas as coisas vão sendo criadas apenas pelo poder da palavra dele. Ele simplesmente diz, haja. E aquilo que ele ia falando ia existindo. Então, além de serem criados do nada, olha, do nada, certo? Foram planejados e vieram apenas pelo poder da palavra. Deus disse, haja. Quem aí pode ler? Vamos ler o texto de Gênesis aí? Alguém pode ligar o áudio e nós vamos começar. Gênesis capítulo 1. Vamos ler do 1 ao 7 para a gente começar, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Ok, disse, pode até aí, tá bom. Só para a gente começar a entender aqui, tá? Então, note bem, olha, como eu falei, uma narrativa muito linda, né? Um poema muito lindo. Mas, se você notar, mostra muito mais, evidenciando o planejamento, quando ele disse, olha, as coisas vão sendo criadas de forma muito bem planejada. Porque já imaginou se ele, no começo, cria o homem? Acabou o homem. Onde é que o homem ia ficar, né? Então, primeiro, céus e a terra, aí a luz, e aí todas as outras coisas. Nós não vamos nos ater aqui a todos os passos da criação. A gente está estudando o homem, né? Mas a primeira coisa que a gente vai entender, e que eu gosto muito de pensar, é que Deus começou a preparar o lugar para o homem. Sabe, quem aqui já é pai, já é mãe, sabe como é muito legal esse período aí. Ah, descobriu, vou ser papai, vou ser mamãe. E começa toda uma preparação lá, né? Vai chegando a época do neném nascer, tem que providenciar roupa, fazer o baby shower, né? O pessoal faz o baby shower, é fralda. Mas também tem o quê? Tem que providenciar o berço, providenciar todas as coisas para que quando o nenenzinho chegar, tá tudo pronto para receber. Quer dizer, tudo está preparado para que aquela criança, quando chegue, o lugar dela está bonzinho, está tudo pronto, o bercinho lá, o enxoval, as roupas, tudo que vai precisar, tudo que aquele neném vai precisar, já foi providenciado, já está tudo pronto lá, esperando, né? Eu lembro, para mim foi um Deus nos acuda, né? Que correr para cá, correr para lá, a gente conseguiu o berço diante do Wilker nascer. Não, na verdade, não, ele dormiu ainda 2 dias na nossa cama. Eu digo, ele não pode, tem que dar um jeito. E aí conseguimos o berço. Mas é assim, tudo foi preparado para a chegada, né? Então, quem lembra aí, ó, o Lucas, quando viu, o Isaac ficou doidinho atrás das coisas, né? A redilha para ele, né? Depois a bercília. Então, é assim, é uma preparação para que se chegue a isso, né? Então, eu imagino Deus realmente preparando. Ele disse, olha, eu vou fazer. Então, note bem, ele planejou tão bem planejado que ele foi preparando tudo para a chegada do homem. Então, quando o homem chegou a hora de criar o homem, estava tudo pronto.
tudo pronto para receber a obra-prima da criação. Então, o relato chega até o momento da gente finalmente passar à existência, né? Então, olhe bem, a partir do versículo 26, né, vai começar a falar sobre o homem. E note bem, uma coisa interessante sobre o homem, né? Mais uma vez, planejamento. Deus já tinha planejado, mas agora ele externa o planejamento quando ele vem chegar e olha, façamos. Vamos agora para a parte principal. Então, façamos o homem. É hora de parar tudo, está tudo pronto. Árvores, rios, plantas, animais, o céu, terra, mar, tudo pronto. Agora precisa daquele para quem tudo foi pronto. Sabe uma coisa que eu digo, eu gosto muito de dizer? Existem dois tipos de seres racionais criados, né? Os homens e os anjos. Os homens e os anjos são seres criados. Qual você acha que é mais importante? Os anjos ou os homens? O homem. Homens. Os homens são mais importantes. Deus, não temos um relato de Deus preparando o local para os anjos como nós temos. Mas sabe uma coisa? Isso aí é um spoiler que a gente vai tratar, mas eu vou logo adiantar isso. Deus fez os homens, Deus fez os anjos. Correto, né? Anjos pecaram. Homens pecaram. Deus deu uma solução para o pecado do homem. Para os pecados dos anjos, não. Não há redenção para anjos. Já pararam para pensar nisso? Como o ser humano é tão importante que Deus escolheu e Deus deu a forma de redenção para o homem, mas não fez isso com relação aos anjos. Talvez nunca a gente tenha pensado dessa forma, né? Mas para os homens tem um plano de salvação que não tem para os anjos. Pelo menos eu nunca vi nada. E aí, o que é que vocês pensam a respeito disso? Faz sentido isso? Não é algo para ficar maravilhado? Podem falar, tá? Até me ajuda por causa da garganta. Alguém ligou aí o microfone? Não, então vamos continuar, né? Eu gosto de pensar nisso, né? Poxa, eu sou mais importante para Deus do que os anjos são. Claro, estou falando nesse sentido aqui de redenção, tá? Então, olha só, quando ele chega a diz, façamos, ele mostra que realmente é o momento da criação divina. E sabe uma coisa interessante? Essa é a única criação que será diferente das outras. Todo o resto foi aqui, ó. Todo o resto da criação chegou apenas do poder da palavra. Mas o homem não. O homem é diferente. Então ele diz, olha, façamos o homem, né? Eu não vou entrar agora em imagem e semelhança, que mais à frente a gente vai tratar sobre isso, tá? Nós vamos tratar sobre aquilo que é a imago Dei, ou a imagem de Deus, então eu não vou agora tratar sobre isso. Tá? Certo? Então, agora nós vamos fazer aquela atividade, 10 minutinhos, Ricardo. Vocês vão conversar em grupos. O Ricardo vai ver como ele divide vocês aí, e vocês vão conversar justamente sobre isso.
o homem mais importante que o anjo. Claro, eu estou trazendo especificamente nessa ideia de restauração de relacionamento, né? Aí eu vou deixar depois duas pessoas falarem o que gostaram, tá? Então, o Ricardo vai dividir vocês aí. Eu vou ter que fechar a porta ali, que saiu todo mundo e não pode ficar aberta, que é meio complicado, tá? Ricardo, pode dividir eles aí? Ok. Ok, todos voltaram? Já, Willer? Tudo ok? Olá, todo mundo de volta? Espero que tenham gostado do tempo. E, como eu falei, né, eu vou dar oportunidade a duas pessoas. Depois o Ivaldo também vai ter uma oportunidade também de falar um pouquinho, né? O Ivaldo, vocês vão logo, porque eu também vou sugar bastante ele, tá? Ele vai, digamos assim, ser o professor adjunto aqui. Ele também tem muita coisa que nós temos a aprender com ele também. Ok? Mas, assim, quem aí gostaria de compartilhar um pouco do que conversou agora? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu queria compartilhar, né? Eu fiquei com o Odaelson, né? E o Robert, né? Robert. Aí, então, nós está falando sobre que o senhor falou aí sobre o homem ser mais importante que os anjos, né? Que teve um plano de salvação para o homem e tudo mais. Mas a gente ficou assim curioso de um verso lá de Hebreus 5, 7, né? 5, 6 e 7, que diz assim, né? Que antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que desde te lembre, né? O filho do homem que o visite. Aí o 7 diz, fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, né? Eu constituí sobre as obras das tuas mãos. Mas essa questão aqui de que fizeste, no verso 7, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, né? Esse menor que os anjos aí, a nossa questão aí, a nossa pergunta aí, né? O que o senhor pode falar aí para nós? Ok, Bené. Eu posso falar, também vou abrir para quem quiser comentar, né? Qual é o texto bíblico de Hebreus? Hebreus 2:7. Oi, boa noite. Boa noite. Também nós pegamos esse versículo aí, que é a mesma ideia que o Bené falou, se encontra lá no Salmos 8, versículo 4, né? E 5, falando do que o Senhor concedeu para o homem. Então, ele diz assim, lá no versículo 5, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Olha aí, Deus nos coroando, nos dando glória, né? Somos a coroa da sua criação. Um outro versículo bíblico que a gente pode se apoiar é lá em 1 Coríntios 6, versículo 3, né? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Mas lá em cima ele diz que é os santos. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Né? Então, é como o professor falou aí, depois da redenção, de nós redimidos, né? Nós vamos julgar os próprios anjos e julgar o mundo. Então, olha que privilégio o Senhor tem nos dado para a sua criação, né? Então, nós, seres humanos, nós somos a menina dos olhos de Deus, né? Aí, em todo esse processo da criação, isso que a gente falou no nosso grupo. Obrigado, auxiliadora. Eu vou falar um pouco, depois eu também deixar. A questão o Bené levantou aí, né? Um pouco menor que os anjos. Na verdade, eu entendo também que uma questão de posição, né? Mas fazer um pouco menor não quer dizer que tenha menos importância que os anjos, sim.
uma questão de posição mesmo em relação aos anjos. Nós sabemos que a posição dos anjos é mais elevada em relação à nossa. Claro, estou falando do sentido geral. Mas quando eu falo homem mais importante que anjos, estou falando da ideia de que, para o homem, Deus fez questão de providenciar uma forma de restaurar a comunhão com o homem. E ele não tem essa posição com relação aos anjos. Os anjos que quebraram a comunhão, não há possibilidade de restaurá-la. Ok? Então, a ideia de que o homem, sim, para Deus, ele considera, sim, como a obra-prima e para ele, Deus tem um plano de restauração. O Ivaldo também tem oportunidade aí. Esses dois textos são textos importantíssimos que falam da pessoa do Senhor Jesus Cristo, gente. Tá? Isso é importante que a gente saiba. Tá? Você pegar lá o texto de Salmo, certo? Você vai encontrar lá, ele está falando da magnificência da criação de Deus, entre os quais ele inclui o homem. Certo? Quando contemplo teus céus, versículo 3, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, a admiração do salmista é: que é o homem? O que é o homem? Que dele te lembra. Essa expressão não dá para explicar aqui agora, certo? Mas é uma expressão que envolve uma lembrança cuidadosa, né? E que revela uma importância da criação. Esse é o primeiro ponto. E a outra parte diz assim: e o filho do homem que o visites. Certo? Deus e o seu filho, certo? Em relação ao homem criado. Tá? E aí ele diz: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, deste o domínio sobre as obras de tua mão. Tá. Vamos pegar aqui uma ideia específica. Certo? Existe uma ordem da criação. Tá? E Paulo fala sobre isso. Tá? Deus, os anjos, perfeito? E depois o homem. E depois do homem, todas as outras almas criadas, os animais, por exemplo. Tá? Então, essa é uma ordem, uma hierarquia na criação, né? Que Deus fez. Os anjos, os homens e os animais. Tá? Quando o salmista está falando sobre isso, e em Hebreus ele vai ratificar isso, ele está falando em cima dessa ordem. Quando Jesus, queridos, certo? Se encarnou, ou seja, quando Deus se encarnou, num certo sentido, certo? Claramente, a gente vai dizer que na ordem da criação, Jesus ficou o quê? Abaixo de quem? Dos anjos. Dos anjos. Tá? Então, é nesse sentido que ele está falando. Tá? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos. Está falando sobre Jesus. Hebreus, se você pegar lá, ele vai falar sobre a obra de Cristo. Certo? Ele vai dizer que Cristo é superior a isso, Cristo é superior àquilo, Cristo é superior àquilo outro. Certo? E nesse quesito ele está falando que certo? Ele pega o mesmo versículo lá do Salmo 8, que é a mesma ideia do Salmo 140, certo? Que é a mesma ideia de Jó, quando ele fala sobre isso, sobre essas questões que incomodam o ser humano, da preocupação de Deus, ou do cuidado de Deus para com o homem. Por que Deus, que criou todas as coisas, se importa comigo? Essa é a questão que o salmista está levantando. Certo? Então, essa ideia, ele está falando sobre Jesus e o fato de que ele encarnou. E na ordem da criação, lembremos-nos, certo? Nós estamos abaixo dos anjos. Tá? Então, Jesus, por um tempo, pelo tempo da sua encarnação, vamos dizer assim, certo? Ele, quando ele se encarnou, a Bíblia diz que ele se humilhou, porque ele deixou a sua glória para se encarnar. Né? Portanto, num certo sentido, tá? A gente pode dizer que ele ficou numa situação menos favorável, entre aspas. Tá? Isso é importante que se diga. Tá? É importante lembrar disso. Mas, né, qual é a relação desse texto com o ser humano, então?
tem a ver com a primeira parte dos versos, ou seja, tá? Que é o homem? Para que tu, ó Deus, te lembre dele, cuide dele, que tu faças alguma coisa em relação a ele. Tá? Aí vem a questão da razão pela qual o Senhor nos criou. Se a gente for pegar, por exemplo, lá em Efésios, a gente vai encontrar vários textos que a gente vai... Por exemplo, Deus criou o homem para a sua glória. É interessante. Só ao homem tem essa relação. Homem, glória de Deus. Tá? Deus criou o homem para a sua glória. Tá? Isso é super importante. E não é à toa que Jesus se encarnou homem. Tá? Isso tem a ver com essa relação de Deus com o propósito da sua criação, especialmente em relação ao homem. Certo? E lá em Efésios, por exemplo, em Efésios capítulo 2, versículo 10, vamos encontrar uma forma, na versão NVT, a tradução ela é mais aclaradora do que aquela clássica que a gente tem na NAA ou na ARA, por exemplo. Ele diz assim, pois somos obra-prima de Deus. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Ele está falando aqui da nova criatura. Certo? Ele está falando da nova criatura, porque, teoricamente, quando o homem foi formado, ele foi formado perfeito. Perfeito. Na verdade, teoricamente, não. De fato, o homem foi criado perfeito. Tá? E aqui, quando ele está falando da regeneração, ele está falando que nós somos uma nova criatura, certo? E aí ele diz, pois somos a obra-prima, criados em Cristo Jesus. Tá? Ou seja, aqueles que são de Cristo, né, têm esse privilégio, né? Sem falar que, obviamente, o homem que foi criado lá atrás, né, no origem de tudo, tá? Ele também tinha a imagem de Deus gravada nele mesmo. Isso vai, com certeza, ser objeto de estudo ao longo dessa disciplina. Tá? Desculpa eu tomar muito tempo de vocês. Obrigado, Evaldo. Como eu falei, temos muito a aprender juntos aqui, né? Então, olha só. Agora vamos falar diretamente da criação do homem, né? Chegamos ao momento principal. Então, o versículo 26, lá de Gênesis 1, ele vai, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso aí, tem um tópico só disso, então eu vou pular um pouco agora. Tá? Mas olha só, o homem, acima de tudo, é diferente. É algo diferente de tudo que havia sido criado até então. E a primeira diferença que nós vamos botar entre o homem é a forma de criação. A maneira que foi criado. Porque você nota bem, todas as coisas até então criadas apenas pelo poder da palavra de Deus. Só que agora não. Deus acabou de criar tudo o que ele tinha que criar com a sua palavra, mas agora ele iria criar algo diferente. Então, note bem, primeiramente a forma. Os animais e todo o resto foi criado apenas pela palavra. Já agora, o homem, eu vou botar aqui para a gente acompanhar. O restante da criação foi pela palavra. Tudo somente pela palavra. Já o homem, ele foi ato. Ou seja, Deus pegou para fazer. Olha só, né? Deus, eu gosto desse texto, Deus botou a mão na massa. Nas outras coisas, ele não botou a mão na massa, ele só falou,
haja, e as coisas foram existindo. Mas com o homem, não. O homem não vai ser mais pela palavra. Prova como é tão diferente o trato de Deus em relação ao homem, em relação a todo o restante da criação. Então, Deus pegou para fazer. A segunda diferença é a origem. Olha, do resto da criação, a origem foi do nada. As coisas existiram do nada. Já do homem, foi de uma coisa pré-existente. Faltou. Cesar Banks. O homem não foi criado do nada, e a gente vai ter que lembrar disso sempre. A criação do homem ela é particular e diferente. O homem foi criado de uma matéria já existente. Ou seja, o pó. Então, Deus tomou o pó da terra e moldou o ser humano. Então, note bem, diferente lá, Deus agora pegava para a sua obra-prima, ele disse, eu vou fazer com as minhas mãos. E ele tomou o pó e deu a forma ao homem. Sabe, maravilhoso isso, porque mostra como é diferente o planejamento e a execução da criação do homem. Que maravilha isso, olha. Fomos criados com Deus botando a mão na massa e fazendo, né? E a terceira diferença é a origem da vida. Todas as coisas lá também, aqui, ó. O restante foi também através da palavra. Quando Deus falava, já vinha vivo. Mas o homem não. O homem, Deus soprou. Ou seja, a vida do homem veio do próprio Deus. O sopro de vida veio do próprio Deus. Então, olha só, o Evaldo falou, a gente conversando, legal, porque por aí a gente vai dizer que nem animal o homem é. Os animais foram criados com a palavra. O homem não. Então, Deus transmite ao homem, nesse momento, parte daquilo que o próprio Deus é. E mais à frente a gente vai estudar sobre os atributos de Deus que foram passados para o homem. E agora, a própria ideia de consciência e inteligência é passada nesse momento. O homem é diferente de tudo que existia até então. Agora, é interessante a gente também pensar nisso aqui. Porque nós temos a criação do homem marcando o final de tudo que foi criado, né? E aqui é interessante, né? Porque Deus criou o homem. Agora, você imaginou, Deus já criou o homem trabalhando. Logo que Deus criou o homem, qual foi a primeira tarefa? Deus é engraçado, né?
Ele já criou e já deu uma tarefa. Você vai dar nome para tudo aqui, né? Dar nome para os animais. Claro, eu imagino isso aí mais ou menos assim. Adão olhou, tá na água, é peixe. Isso é tudo peixe. Porque se ele for dizer piaba, dourada, gó, salmão, só dos peixes ele ia passar um bom tempo gastando, dando nome, né? Mas a ideia de que o homem já tinha capacidade de fazer isso. Acabou de ser criado e já tinha capacidade de dar nome às coisas, entender o que estava acontecendo. E sabe uma coisa que é muito legal? Eu gosto muito disso. Porque Deus fez passar pelo homem todos os animais, cada cachorrinho com a sua cadelinha, gatinho com a sua gatinha, cada um com seu par. E eu imagino Adão olhando aquilo. Cachorro, cachorra, pato, pata, cavalo, égua. E eu imagino Adão ficando desesperado lá no final. Espera aí, está todo mundo arranjadinho aí, né? Está todo mundo com seu parzinho aí, perfeito. E sabe, o texto lá de Gênesis, lá no capítulo 2, vai falar que para ele não tinha alguém que fosse igual a ele. Alguém idôneo, alguém que pudesse ser par com ele, né? Então, sabe, eu penso... aí é uma opinião minha, você pode concordar ou não tem problema. Mas eu penso que Deus fez isso para que o homem entendesse quão importante a mulher ia ser para ele. Porque se ele fizesse logo homem e mulher e botasse os dois, talvez o homem não entendesse tão importante a mulher deveria ser para ele. Porque na hora que Deus faz a mulher e traz, ele grita, agora sim. Eu imagino Adão dando um grito de alegria, agora sim. Eu acho que talvez a gente nunca tenha imaginado isso aqui, né? Quando Deus traz Eva, a gente vai Adão olhar, agora sim. Não, eu imagino a alegria de Adão quando ele viu, agora sim, sabe aquele grito de alegria, agora sim tem alguém que é igual a mim. Eu tenho a minha companheira, né? Então, é algo maravilhoso. Adão já tem essa consciência. Então, eu creio, sim, que o objetivo de Deus foi que Adão percebesse quão importante a sua companheira era para ele. Primeiro, Deus fez ele perceber que precisava. E depois Deus deu, agora eu vou te dar o que você precisa. Então, note bem, uma das coisas aqui, pergunta de concurso bíblico, lá antigamente, né? Tudo que Deus criou, Deus disse era bom. Viu Deus que era bom. Mas teve uma coisa que Deus disse, não é bom. Foi justamente isso. Não é bom que o homem esteja só. E o próprio homem agora percebia que não era bom ele estar só. Quando ele podia ver todos os animais, cada um com seu par, e ele ali, sozinho. E aí, então, vem a obra-prima da criação de Deus, o homem, e a obra mais prima ainda, que eu costumo dizer, né? A criação da mulher. Sabe, eu gosto de destacar duas diferenças entre a criação do homem e da mulher. Duas diferenças. A primeira é a matéria de origem. Adão foi criado do pó. Eva foi criada de Adão.
Então, note bem, o homem foi criado de onde não havia vida. Né? O homem foi criado de onde... Vou botar assim, que fica melhor para entender. Olha. O homem foi criado onde não havia vida. A mulher já havia vida. Olha só, né? Homem e mulher partilharam a mesma vida que o homem recebeu. E sabe o que é legal? A mesma vida até hoje nós partilhamos. Deus não fez uma estátua de uma mulher e soprou nela. Não. Deus tomou a vida que já havia sido dada e aqui ele fez a mulher. E sabe uma coisa legal? Deus só soprou a vida para nós uma vez. E a vida que eu hoje respiro é a mesma que foi dada para Adão lá. Deus não volta a soprar a vida para a humanidade. Homem, uma matéria sem vida. Mulher, uma matéria que havia vida. Mas partilhada a mesma vida recebida de Deus lá no começo. Então, a criação do homem, ela revela todo um cuidado e planejamento de Deus e a perfeição na obra de Deus. E olha só, o homem foi colocado acima de todas as coisas. Lá no versículo 26 de Gênesis 1, quando diz, façamos um homem, diz, domine ele sobre tudo. Né? O homem foi feito para dominar a criação. Então, essa é a ideia da criação do homem. É uma coisa que é interessante, porque a gente sabe essa história de Adão e Eva desde pequenino. Mas eu estou vendo aí que tem conceitos que parece que está sendo novo, né? Algumas abordagens diferentes, coisas que, poxa, eu nunca pensei dessa forma. E é muito legal quando a gente aprende perspectivas novas de alguma coisa que a gente já sabia, né? E também agora, nós vamos parar por aqui, tá? Sobre a criação. Na próxima aula, a gente já vai falar um pouco sobre atributos. Atributos de Deus na humanidade. Tá? Mas aí, claro, eu vou dar uma oportunidade também. Quem quiser fazer alguma pergunta, um comentário, fique à vontade, tá? Willer, essa noite a gente foi uma família espiritual aqui. Aí alguém comentou lá esse versículo, né, que de Como? Gênesis. Alguém comentou essa noite numa família espiritual que a gente fomos aqui, Marituba, da Igreja da União. Esse versículo, né, de Gênesis 1, 26. Aí ele falando, né, que Deus deu domínio, né, para o homem. Aí uma pessoa falou, então é por isso que eu fui lá na ilha do Marajó e o homem falou pro búfalo, fica paradinho aí, para me tirar foto. E o búfalo ficou paradinho lá, para ele tirar a foto, ele nem se mexia. Achei muito interessante isso. Eu também achei interessante agora também. Obrigado, Isaac. A questão do domínio que Deus deu para o homem, né? Isso, exato. Agora, claro que não é mais o mesmo domínio, tá? Com o pecado houve uma quebra nisso, tá? É isso que Por exemplo, o homem dominava um leão.
Mas depois do pecado, não vai lá querer mandar no Leão. Léo, fique quietinho que eu vou tirar uma foto. Talvez não dê um bom resultado isso, né? Aí já é É. verdade. Muito obrigado, Isaac. Alguém mais? Eu creio que essa questão do domínio, ela diz respeito ao fato de que o homem pode sobrepujar e deve sobrepujar aos animais, certo? Porque ele tem habilidade, ele tem inteligência, ele tem capacidade de fazê-lo. Por isso, ele domina as feras. Certo? Os grandes dinossauros foram assim também. Tá? Então, acho que a gente tem que ver isso dessa maneira. Né? E ainda hoje o homem domina sobre os animais. É óbvio que a queda, certo? Também subverteu um pouco esse princípio pelo fato de que os animais se rebelam, certo? Se rebelam contra o homem. Tá? E isso faz uma diferença. Né? Se a gente pensar que a criação, como diz as Escrituras, elas louvam o Criador, elas falam do Criador, né? Então a gente precisa pensar dessa forma, né? Levar em consideração isso. Né? Obrigado, Evaldo. Mais alguém? Também a gente pode ver que os animais, eles têm pavor do homem, né? Os peixes correm, os animais domésticos, eles têm um pavor, às vezes, do homem, não é com muito prazer, não, né? Então, eu acho que o homem perdeu a sua soberania, assim, também, no restante da criação, depois da queda, né? Houve uma mudança. Né? Ok, obrigado, auxiliadora. Odaelson, ligou o microfone, Odaelson? Opa, Pode falar. pode falar, pode falar. Irmão, a palavra façamos, eu comentei no grupo, sabemos nós de todo o poder que ele estava fazendo só por palavra, mas quando chega na criação do homem aqui, a minha dúvida é essa, o irmão pode estar à vontade, é a minha dúvida aqui. Ele sinaliza que ele não está só para criar um ser tão importante que seria o homem, né, com as qualidades. Então ele diz, façamos, ou seja, ele chama também a responsabilidade do Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é ali, isso aí que expressa a Trindade de Deus, né? Então, basicamente isso. Exatamente, aí a ideia da Trindade, né? A Trindade participando. Mas claro que a Trindade participou de tudo, mas a ideia do façamos é mais a ideia de que da importância que o novo ser que ia ser criado ia ter. Certo? Então, ele diz, olha, agora o que a gente vai fazer é diferente. Ele vai ser a nossa imagem, semelhança e vai dominar. Correto. Mas, é claro, a ideia da participação da Trindade na criação das coisas. Correto. Ok. Benedito ia falar? Eu ia falar que, conforme a Bíblia, lá em Tiago, né? Só o que o homem não consegue dominar é a língua. Né? É só esse comentário aí. Os animais todos ele consegue dominar, né? Então não a língua. Muito bem. Não sei se vai... Queridos, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Obrigado ao Ivaldo pela ajuda, obrigado ao Ricardo, presente. E se vocês tiverem dúvida, estou à disposição, como eu falei na última aula. Né? Eu vou devolver agora ao Ricardo, tá? O Ivaldo ia fazer um comentário, Willer. Pode falar, Ivaldo. Eu creio que vai ser detalhado um pouco mais esse texto da criação do homem em relação à questão da imagem e semelhança. Esse texto é extremamente precioso. Essas duas palavras, imagem e semelhança, elas são fundamentais no interesse do que nós chamamos de a antropologia bíblica. Né? Há uma significância muito, muito profunda, né? A utilização no relato da criação dessas duas palavras tão importantes para caracterizar o ser humano, ou seja, o homem que estava sendo criado. Tá? Obviamente vai ter tempo de conversar um pouco mais sobre isso, mas essas duas palavras elas são extremamente importantes e cruciais no entendimento dessa ideia bíblica da criação e daquilo que nós cremos. Tá?
Eu creio que isso vai ser falado quando for abordar a questão da Imago Dei, que é um princípio teológico muito importante da antropologia bíblica. Não, exatamente. Nós temos uma aula só sobre a imagem de Deus, imagem e semelhança, que aí sim a gente vai aprofundar nesse ponto aí, ok?